Meu marido me deixou grávida. Esse não é meu bebê. Mas quando meu pai descobriu, meu marido ficou tão assustado que me pediu perdão entre lágrimas. Mas já era tarde demais, porque meu influente pai já havia... Acordo todos os dias antes das 6 da manhã. É uma rotina exaustiva, mas necessária. O relógio mal marca 5h50, e eu já estou de pé, colocando o avental e preparando o dia no meu restaurante. O refúgio nunca me deu descanso. Desde que abri as portas, há 5 anos, ele foi tudo o que eu tinha. Meu trabalho, meu escape, meu sonho. Eu sabia que um negócio como o meu não teria vida fácil, mas nunca imaginei que seria tão solitário. A cada amanhecer, a sensação de que o peso do mundo recai sobre mim parece aumentar. Entro na cozinha para verificar os ingredientes, checar o estoque. O cheiro de café e pães frescos começa a se espalhar pelo salão, me dando uma sensação reconfortante, como se por um breve momento eu tivesse controle sobre algo. Mas mesmo assim, o mal-estar dentro de mim não passa. O caos da minha vida pessoal parece estar infiltrado no restaurante. As finanças estão apertadas. O estoque está baixo e, o pior de tudo, meu casamento está desmoronando. Carlos, meu marido, está cada vez mais distante. Não sei mais se ele está com outra mulher ou se simplesmente está perdido em seus próprios problemas. Mas o fato é que ele se afastou de mim de uma maneira que eu não consigo mais ignorar. Às vezes me pego olhando para o relógio, esperando que amanhã passe mais rápido, como se isso pudesse fazer tudo melhorar. Já são 7 horas. O restaurante está começando a funcionar. O movimento é intenso. Clientes entrando, garçonetes correndo para atender. Felipe, meu gerente, sempre pontual, chega como sempre, com aquele sorriso tranquilo. Ele entra e me cumprimenta, mas algo está diferente hoje. Eu sei que ele percebeu. Ele é calmo, mas muito atento, e vê além do que eu tento esconder. Bom dia, Ana, tudo bem? Ele pergunta com uma suavidade que me desconcerta. Eu tento sorrir, como se estivesse tudo certo. Claro, quem não tenta esconder o que está por trás de um sorriso, não é? Ah, é só mais um dia difícil. Respondo rapidamente. Mas, na verdade, não sou convincente. Eu vejo a preocupação nos olhos dele, mas ele não insiste. Felipe é do tipo que respeita os espaços. Ele apenas se senta à mesa onde discutimos as finanças do restaurante, espalha alguns cartões de fornecedores e começa a falar sobre o aumento nos preços da carne. O problema com o fornecedor é real, mas a minha cabeça está tão ocupada com Carlos que as palavras de Felipe se tornam um eco distante. Não consigo me concentrar. Eu só quero sair dali, escapar, fugir de tudo que está acontecendo dentro de mim. Eu sei que ele percebe, mas novamente ele não diz nada. Isso me incomoda mais do que se ele tivesse me perguntado diretamente sobre o que estava acontecendo. Eu estou longe, muito longe da Ana que ele costumava conhecer. Agora só há uma mulher exausta que tenta manter o controle de algo que está desmoronando. O restaurante, o trabalho, tudo parece se dissolver enquanto minha mente só consegue pensar em uma coisa. Carlos. O que está acontecendo com ele? O que aconteceu com o homem com quem eu me casei? Ele não é mais aquele. Não sei mais como lidar com isso. Não sei o que está acontecendo com ele, mas sei que estou perdendo a cada dia. Felipe, ao ver que eu não estou realmente presente, desiste de continuar a conversa sobre fornecedores e me oferece uma solução para o problema. Mas na minha mente nada faz sentido. Eu não me importo com o fornecedor. Eu não me importo com as finanças. O que me consome é a dúvida sobre o que Carlos está fazendo. E pior, sobre o que ele está escondendo de mim. Amanhã vai passando, e o movimento no restaurante cresce. O barulho das conversas e o som dos pratos sendo servidos fazem com que eu me sinta como se estivesse presa em uma bolha. Cada sorriso forçado, cada palavra dita aos clientes me parece um fardo. Eu me afasto para o escritório por um momento, onde fico olhando para os papéis. As finanças são um caos, mas a minha vida pessoal está ainda mais caótica. O cheiro de café e de pães frescos não consegue mais afastar a sensação de angústia dentro de mim. Lá fora, o restaurante está cheio, e os funcionários parecem estar no ritmo certo. Mas eu não estou ali. Eu estou em outro lugar, em casa, com Carlos, e em tudo o que ele não tem me dito. Cada vez que ele chega em casa, há algo mais estranho. Nele. Cheiros de perfumes femininos, sinais de que ele não estava onde dizia estar. As desculpas de sempre, mas algo dentro de mim não acredita mais nas palavras dele. Felipe sai para cuidar de outras questões, e minha mente volta para os últimos dias. Eu sabia que Carlos não estava em casa na noite anterior. Aquele perfume estranho em suas roupas, o cheiro de uísque barato que ficou impregnado na camisa dele. Algo dentro de mim já sabia, mas o medo de confrontá-lo me mantém paralisada. Estou em uma prisão emocional e não sei como sair dela. E então, tudo que me resta fazer é continuar empurrando os papéis de um lado para o outro, como se isso fosse resolver alguma coisa. Eu tenho medo do que vai acontecer quando eu finalmente tiver coragem de enfrentar a realidade. O silêncio que se instalou dentro de casa é insuportável, mais do que qualquer grito.
A notícia de que eu estava grávida caiu sobre mim como um balde de água fria. O teste deu positivo, e enquanto eu olhava para aquela linha vermelha, uma parte de mim queria celebrar, mas outra queria correr para bem longe daquilo tudo. Como eu poderia estar grávida em meio a essa confusão que era a minha vida? A única coisa que me vinha à mente era: será que o bebê é mesmo do Carlos? Será que ele é o pai? Eu não conseguia mais confiar nele. E essa dúvida só fazia crescer uma sensação de pânico dentro de mim. Aquele homem que eu um dia amei e imaginei construir uma família, agora parecia um estranho. Eu não sabia mais o que sentir. Eu queria ser feliz com a notícia, mas a sombra da desconfiança me consumia. Eu não sabia se estava me enganando ou se a realidade estava se mostrando cada vez mais dura. A primeira coisa que pensei foi: e se não for dele? E se for de outra pessoa? O medo me apertava o peito, e cada vez que Carlos me olhava, eu não sabia mais se via ali o homem que me casou ou alguém que estava me mentindo. O tempo parecia passar mais devagar à medida que a dúvida se instalava dentro de mim. Eu tentei por um momento ignorar os sinais, mas eles estavam lá, estampados diante de mim. O cheiro estranho em suas roupas quando ele chegava em casa tarde da noite. O fato de ele sempre sair e nunca dar explicações claras. E os cheiros de perfume feminino que cada vez mais se tornavam um lembrete cruel do que estava acontecendo. Eu sentia que ele estava me enganando, mas não queria acreditar. Algo dentro de mim dizia que a verdade estava ali, à vista de todos, mas eu não sabia se eu estava pronta para enfrentá-la. Foi quando, sem querer, encontrei uma mensagem no celular dele. Era uma conversa com uma tal de Carmen. O nome saltou na tela como um grito. Carmen, eu repeti para mim mesma, tentando entender o que aquilo significava. As mensagens eram cheias de afeto, piadinhas íntimas e promessas de encontros que, claro, eu nunca soubera. A dor foi como uma faca. Eu não queria ver aquilo, mas estava ali, escancarado. Ele me estava traindo, e mais uma vez eu estava sendo a última a saber. A raiva e a dor cresceram em mim, como uma tempestade prestes a se abater. Eu fiquei parada, olhando aquelas mensagens por um bom tempo, sentindo o meu mundo desmoronar. Como ele pode ser tão frio, tão insensível? Como ele pôde me enganar dessa forma, sabendo que estávamos esperando um filho? Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim sentia que ele já tinha me traído de tantas formas, que talvez isso fosse apenas a confirmação final do que já sabia, mas me recusava a aceitar. Eu não conseguia mais olhar para ele do mesmo jeito. Quando ele chegou em casa naquela noite, eu estava com o celular nas mãos, as mensagens ainda abertas. Ele sabia que eu sabia. E no fundo, ele também sabia que eu não poderia continuar fingindo que nada estava acontecendo. Tentei confrontá-lo, mas a conversa foi um pesadelo. Ele negou tudo, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Você está louca, Ana. Está paranoica. Não tem nada disso. Ele disse com aquele tom arrogante, como se minha dor fosse só uma invenção da minha cabeça. Ele tentou mais uma vez me convencer de que tudo não passava de uma grande confusão da minha parte. Eu sentia uma raiva crescente enquanto ele falava, porque, no fundo, eu sabia que ele estava mentindo. Ele não se importava comigo, não se importava com o que estava acontecendo. Ele se importava com ele mesmo, com suas mentiras e com sua própria diversão. As palavras dele batiam em mim como um peso. Cada desculpa, cada mentira, me afastava mais e mais dele. Eu queria gritar, mas algo dentro de mim se calou. Eu já não tinha mais força para lutar por alguém que claramente não queria lutar por mim. Eu estava me afundando em um poço de desconfiança e solidão, e ele não parecia nem um pouco interessado em me ajudar a sair dele. Quando ele saiu para mais uma reunião de trabalho na noite seguinte, eu fiquei sozinha, mais uma vez. O silêncio. Em casa era ensurdecedor. Eu já não sabia mais o que pensar, o que fazer. A cada dia, ele estava mais ausente. A cada noite, ele chegava mais tarde, com mais desculpas e menos explicações. A dor que eu sentia só aumentava. E no fundo, eu sabia que a situação estava longe de melhorar. Eu não conseguia mais reconhecer aquele homem. O amor que existia entre nós parecia ter desaparecido, e o que restava era uma relação vazia, sem significado, sem afeto. Foi então que a solidão me consumiu de vez. Eu me afastei emocionalmente dele, sem saber o que mais fazer. Eu sabia que ele não era mais o homem com quem me casara. Eu não sabia como falar sobre isso com ele. Não sabia como reverter o que havia acontecido, porque, na verdade, eu sentia que a nossa relação já estava morta. A confiança tinha se perdido, e não havia mais espaço para a mentira ou para a negação. Era como se estivessem nos arrastando, sem saber o que estava por vir, sem saber como encerrar aquele capítulo de uma vez por todas. Foi nesse momento de dor, de vazio, que decidi procurar ajuda. Eu não podia continuar sozinha. Meu coração estava quebrado, e eu precisava de alguém que pudesse me entender. Eu sabia que meu pai, Humberto,
Seria o único que poderia me dar o apoio que eu tanto precisava. Ele sempre foi um homem forte, rígido, mas que, de alguma forma, sempre soube me apoiar quando eu mais precisava. Eu sabia que, com ele, eu poderia ser honesta, poderia falar a verdade sem medo de julgamento. Eu precisava que ele soubesse de tudo, da traição, da gravidez, da dor que eu estava sentindo. Eu precisava do apoio dele, nem que fosse para me dar forças para seguir em frente. Aquela tarde, quando entrei na casa dele, eu sabia que seria o momento de abrir meu coração, de não esconder mais nada. Eu estava fraca, quebrada, mas estava pronta para pelo menos dar o primeiro passo para a recuperação. Ele me olhou, e seu olhar disse tudo. Não precisei dizer uma palavra. Ele sabia que algo estava muito errado, sabia que eu precisava de ajuda. Eu não escondi nada dele. Falei sobre tudo. A traição, a gravidez, a desconfiança que corria em minhas veias. Eu não estava mais com medo de mostrar a minha vulnerabilidade. Eu só queria ser ouvida, ser compreendida. Cheguei à casa do meu pai com o coração apertado, as palavras presas na garganta. Era como se eu estivesse carregando um peso tão grande que minhas pernas tremiam a cada passo. Humberto sempre foi o meu porto seguro, mas agora eu sabia que não teria volta. Eu precisava contar a verdade. Não, podia mais esconder tudo aquilo. Quando entrei na sala dele, ele estava sentado, com aquele olhar atento, como se já soubesse o que estava por vir. Não disse nada. Eu simplesmente me sentei e comecei a falar, como se finalmente as palavras que estavam sufocadas há tanto tempo tivessem encontrado uma saída. Pai, Carlos me traiu. E eu estou grávida, disse, a voz falhando. Era a primeira vez que eu falava em voz alta sobre a situação. Ele ficou em silêncio, ouvindo atentamente, sem interromper. Mas o olhar dele, aquela calma silenciosa, parecia que ele sabia exatamente o que eu estava vivendo e o que precisava ser feito. Não havia julgamento em seus olhos, apenas uma paciência que me fez sentir, de alguma forma, que eu não estava sozinha naquela dor. Humberto sempre foi um homem de poucas palavras, mas quando ele falava, suas palavras eram firmes, e você sentia que o mundo inteiro poderia ruir, mas ele permaneceria de pé. Ele me olhou e, com a tranquilidade que sempre teve, disse: "Você vai ficar bem, filha. Eu vou te ajudar. Vamos resolver isso. Eu prometo." Era simples, mas ao mesmo tempo, as palavras mais poderosas que eu poderia ouvir. Aquele peso que eu carregava, a sensação de estar sozinha na luta, de repente se dissiparam. Eu não estava mais sozinha. Ele estava ali, firme e determinado. E naquele momento eu soube que faria o que fosse preciso para me tirar daquele pesadelo. Humberto, com a calma que sempre demonstrou, não perdeu tempo. Ele se levantou, como se tivesse feito aquele plano na sua cabeça antes mesmo de eu chegar. Ele me abraçou, um abraço forte, cheio de proteção, e me disse: "Agora você me escuta. Carlos vai pagar por tudo isso. E não vou deixar você passar por essa vergonha sozinha." As palavras dele ecoaram na minha mente. Carlos vai pagar. Eu nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Ele não só me enganou, ele estava destruindo minha vida, a nossa vida. E Humberto estava disposto a fazer justiça à sua maneira. O apoio dele me deu um alívio instantâneo, algo que eu não sentia há meses. E ao mesmo tempo me fez perceber o quanto eu estava em uma luta que de alguma forma eu estava evitando enfrentar. Naquela noite, Humberto já tinha começado a colocar suas ideias em ação. Eu sabia que ele tinha contatos, pessoas influentes que poderiam fazer com que as coisas acontecessem rapidamente. Ele me falou sobre o divórcio, sobre pensão alimentícia, sobre as medidas que ele tomaria para garantir que Carlos pagasse pelos danos que causou. Era difícil ouvir tudo isso porque, no fundo, eu ainda queria que Carlos fosse o homem que eu pensava que ele fosse. Mas Humberto estava sendo pragmático, e eu comecei a entender que, nesse momento, eu precisava ser pragmática também. Eu não podia mais me prender a ilusões. Enquanto ele começava a bolar um plano para pressionar Carlos, a única coisa que eu conseguia fazer era sentar ali, ouvir e me sentir mais aliviada a cada palavra que saía da boca dele. Eu estava cansada, exausta, e mais do que qualquer coisa, eu estava com medo. Mas naquele momento, eu sabia que não estava mais sozinha. O apoio de meu pai me dava forças para começar a ver as coisas com mais clareza. Quando a noite se aproximou e eu me preparei para voltar para casa, Humberto olhou para mim e, com uma firmeza que me fazia sentir que tudo ficaria bem, disse: "Eu vou cuidar de você, filha. Agora, você se concentra em si mesma e no bebê. Vamos resolver tudo isso, e no final, você vai ser mais forte do que antes." Eu não sabia se ele estava me dizendo aquilo para me confortar ou se ele realmente acreditava que tudo ficaria bem. Mas naquele momento, eu quis acreditar. A ideia de que, em algum lugar, havia uma solução para todo esse sofrimento
me fazia respirar um pouco mais tranquilo. Cheguei em casa, e antes mesmo de eu conseguir entrar, vi a mensagem de Carlos. Ele estava me pedindo desculpas, dizendo que sentia muito, que queria tentar de novo, que se arrependera do que havia feito. A dor no fundo do meu peito se intensificou, e eu fiquei ali, olhando para o celular, como se as palavras dele me queimassem, as mãos. Cada desculpa parecia mais vazia do que a anterior. Eu sabia que ele estava tentando me manipular mais uma vez, tentando fazer com que eu acreditasse nas mentiras que ele sempre me contou. Eu respirei fundo e deletei a mensagem sem pensar, 2 vezes. Não havia mais espaço para ele em minha vida. Eu sabia o que ele era. Sabia que ele não merecia mais o meu perdão, nem o meu tempo. Eu apaguei a mensagem como quem apaga um erro, e não olhei para trás. Era hora de seguir em frente, de me afastar completamente dele. Eu me deitei naquela noite sentindo algo que não sentia há muito tempo. Um pequeno, mas significativo alívio. Não porque as coisas estavam resolvidas, mas porque eu sabia que finalmente estava tomando o controle. Eu sabia que não teria mais que viver na dúvida, na angústia, e que se eu tivesse que reconstruir minha vida, agora eu tinha alguém, ao meu lado, disposto a me ajudar. O medo ainda estava lá, mas a certeza de que não estava mais sozinha me dava um pouco de esperança. O dia seguinte chegou como uma continuação da dor que eu estava tentando apagar de algum jeito. O sol entrou pela janela, mas parecia que nada na casa de Carlos e eu poderia ser iluminado. Ele, como se nada tivesse acontecido, entrou na cozinha tentando disfarçar o ambiente pesado com palavras vazias, como se suas mentiras fossem capazes de consertar o que estava quebrado. Eu te amo, Ana. Cometi um erro. Eu sou só eu. Você sabe. Eu estou perdido, ele disse com aquele olhar de sempre. O olhar que eu uma vez acreditei. Mas agora, ele não passava de um ator tentando salvar a própria pele. Eu o olhei e algo dentro de mim se quebrou mais um pouco. A dor se misturava com a raiva. E a raiva estava crescendo dentro de mim, tornando-se um fogo gelado que não queimava, mas me cegava. Aquelas palavras de desculpas já não significavam mais nada para mim. Eu tentei imaginar o homem que uma vez me fez sentir segura ao seu lado, mas a verdade é que ele não estava mais ali. Eu não conseguia mais ver quem ele era, e as mentiras tinham se tornado tão evidentes que meu coração já não se partia com a ideia de perdê-lo. Eu estava apenas cansada. Cansada de esperar, cansada de tentar acreditar em algo que não existia mais. Eu estava vazia por dentro. Era como se cada palavra dele fosse um peso, como se eu estivesse tentando manter um castelo que estava desmoronando, e quanto mais ele tentava justificar suas mentiras, mais pesado tudo ficava. Enquanto ele falava, eu apenas o observava, sentada na cadeira da cozinha, os olhos fixos, mas sem ver. A raiva estava lá, como uma correnteza crescente que não sabia para onde iria me levar, mas que eu já sabia que teria que me deixar levar. Eu não estava mais disposta a ser a mulher que ele queria que eu fosse, a mulher que ainda acreditava nas promessas vazias que ele fazia todas as noites. Enquanto ele falava, a raiva dentro de mim se transformava. Não era mais uma raiva de gritos. Não era a raiva que grita por justiça. Não era a raiva que vem do coração. Era uma raiva fria, calculista, como se algo dentro de mim tivesse se fechado. Eu sabia o que eu tinha que fazer. O medo de enfrentar, a verdade já não existia mais. Eu já sabia, no fundo, que o que havia entre nós não podia ser consertado. O silêncio e a mentira haviam destruído tudo. E agora, eu não podia mais ser cúmplice de uma história que estava fadada ao fim. Eu olhei para ele, e a decisão começou a tomar forma em minha mente com mais clareza. Eu estava tão cansada de tentar, de correr atrás de algo que ele não queria, que minha mente finalmente se abriu para a realidade. Eu precisava tomar o controle de tudo. Eu não podia continuar vivendo naquela mentira, naquele vazio que ele havia criado. Cada vez que ele chegava em casa à tarde, cada vez que ele me olhava como se eu fosse só um pedaço do passado dele, minha alma se quebrava um pouco mais. Mas naquele momento, enquanto ele estava ali, tentando de novo me convencer com suas palavras vazias, eu sabia que a decisão já estava tomada. Ele não era mais o homem que eu me casara. Ele não era mais o Carlos que eu amava. Ele era apenas o reflexo de todas as mentiras que ele tinha me contado. Eu não acredito mais em você, falei. E a palavra saiu fria, como uma sentença. Ele olhou surpreso. E naquele olhar, eu vi a raiva dele se misturando com uma pitada de incredulidade. Ele sabia que eu estava falando a verdade. Ele sabia que a mentira já não estava funcionando. Ele tentou se aproximar, com aquele gesto de sempre, tentando pegar minha mão, como se isso pudesse consertar o que ele destruiu. Mas eu me afastei dele com firmeza. Não venha com essa, Carlos. Não tem mais como consertar o que você quebrou. Não tem mais espaço para você na minha vida. Eu disse essas palavras com uma calma que me surpreendeu. A raiva, a dor, tudo parecia ter se transformado em uma certeza dentro de mim. Eu sabia que estava fazendo a coisa certa. Eu sabia que não valia a pena mais tentar.
Eu não sabia o que o futuro me traria, mas sabia que, com ele, eu não queria mais estar. E quando ele ficou parado ali, sem saber o que dizer, a sensação de alívio começou a tomar conta de mim. Eu me sentia mais leve, mais forte. Como se finalmente tivesse colocado um ponto final naquela história. As lembranças de momentos felizes entre nós passaram pela minha cabeça. Lembrei das primeiras risadas, dos primeiros encontros, da maneira como ele me olhava nos primeiros anos do nosso casamento. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que tudo isso já estava distante, perdido no tempo. O Carlos que eu amava não existia mais. O homem que estava diante de mim era alguém que eu mal reconhecia. E apesar da saudade que ainda restava de um amor que se foi, eu sabia que não poderia mais continuar vivendo com as lembranças de um passado que nunca mais voltaria. Eu olhei para ele pela última vez e pela primeira vez, vi um estranho. Eu não sentia mais nada por ele além da certeza de que a minha vida estava tomando um novo rumo, longe de mentiras e desconfianças. A raiva que me consumia agora se transformava em algo mais forte, algo que me impulsionava a tomar as rédeas da minha própria vida. A dor era real, mas não mais paralisante. Eu estava decidida. Não queria mais viver na mentira. Eu precisava recomeçar. Quando ele saiu de casa, eu fiquei sozinha. Chegar na casa de meu pai foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Cada passo parecia pesar mais, o coração batendo forte, a mente cheia de sentimentos conflitantes. Eu sabia que ele nunca imaginaria o que estava por trás da minha visita naquele dia. Quando entrei, Humberto, com seu olhar atento e tranquilo, me recebeu com um abraço silencioso. Ele sempre foi um homem forte, mas seus gestos sempre transmitiram uma calma que fazia tudo ao redor parecer mais seguro. Eu sabia que precisava contar tudo. E, finalmente, ali estava eu, à frente dele, sem mais mentiras ou omissões. Eu comecei a falar. Tudo saiu em uma avalanche de palavras. A traição de Carlos, a gravidez, os medos, as dúvidas, a dor de saber que eu tinha sido enganada por tanto tempo. Humberto me ouviu em silêncio, algo que me deu uma sensação agridoce, de alívio. Ele não fez perguntas, não interrompeu. Apenas estava lá, ouvindo, deixando que as palavras fluíssem como uma corrente de lava quente. Sua presença, sem dizer nada, era o que eu precisava. Ele não precisava falar nada para mostrar que sabia exatamente o que eu estava passando. E mais importante, que faria o que fosse necessário para me ajudar. Quando terminei, ele se levantou calmamente da cadeira, como se já tivesse decidido o que fazer, sem hesitar. Ele se aproximou, colocou uma mão no meu ombro e disse com a firmeza que só ele sabe transmitir: "Carlos vai pagar por tudo o que fez, filha. E você vai ficar bem. Eu não vou deixar ele sair impune." Aquelas palavras soaram como uma promessa, mas ao mesmo tempo, uma decisão. Não era uma ameaça vazia. Eu sabia que meu pai estava falando sério. Humberto sempre foi o tipo de homem que fazia as coisas acontecerem. Ele tinha poder, influência, e não hesitaria em usar tudo o que tivesse para garantir que Carlos enfrentasse as consequências de suas ações. Eu me senti de repente mais forte, mais protegida. A raiva que eu estava segurando, o medo do desconhecido, agora se transformavam em uma sensação de coragem. Eu não estava mais sozinha. A decisão de Humberto era clara. Ele começou a se mover rapidamente, como se já soubesse exatamente o que fazer. Ele fez algumas ligações, consultou alguns amigos, usou seus contatos. Ele me explicou, sem rodeios, que ia pressionar Carlos até que ele assinasse os papéis de divórcio e os documentos de pensão alimentícia. Tudo seria feito legalmente, mas de forma implacável. Humberto nunca gostou de perder tempo com detalhes desnecessários. Ele sabia como fazer as coisas funcionarem, e agora ele estava fazendo o que fosse preciso para que eu tivesse justiça. Sensação de alívio foi quase imediata. Saber que meu pai estava tomando as rédeas da situação me deu a confiança que eu precisava para olhar para o futuro com mais clareza. Por tanto tempo, eu me senti sozinha, perdida, e sem saber para onde ir. Mas agora, ao ter o apoio dele, tudo parecia um pouco mais possível. Eu não precisaria mais carregar essa cruz sozinha. Não estava mais lutando apenas contra o meu medo e as mentiras de Carlos. Eu tinha o apoio de alguém que sempre esteve, ao meu lado, alguém que nunca deixaria de lutar por mim. Nos dias seguintes, enquanto Humberto trabalhava nos bastidores, Carlos tentou novamente se desculpar. Como uma criança que não entende que a confiança já foi quebrada, ele enviou mensagens vazias, dizendo que estava arrependido, que queria tentar de novo. Eu não sabia mais como reagir a isso. A dor que essas palavras causavam em mim era indescritível, mas agora eu já sabia que não importava. Eu já tinha me decidido. Eu simplesmente ignorei as mensagens. Não queria mais me perder em palavras vazias e promessas de algo que já não existia. Eu não tinha mais espaço para ele na minha vida. A postura firme que meu pai me ajudou a construir agora era minha. Não havia mais volta. Naquela noite, quando vi que Carlos ainda estava tentando me convencer de que tudo poderia ser consertado, eu me senti forte, não mais impotente,
Não mais a mulher que sofria em silêncio, aguardando o que ele ia dizer. Não, eu estava no controle. Ele já tinha me tirado o suficiente. Eu não estava mais à mercê de suas desculpas esfarrapadas. E assim, no silêncio do meu coração, eu me preparei para o confronto final. Não seria fácil, eu sabia. Reconstruir minha vida, dar os próximos passos, seria um desafio. Mas com o apoio incondicional de meu pai, com sua força e presença, eu finalmente senti que estava pronta para seguir em frente. A luta estava apenas começando, mas agora eu sabia que não seria uma luta solitária. Eu não estava mais sozinha. Humberto estava comigo, e isso fazia toda a diferença. A certeza de que poderia contar com ele me deu um novo fôlego para seguir. Carlos não tinha mais controle sobre minha vida. Eu estava decidida, mais do que nunca, a reconstruir minha vida, com ou sem ele. O caminho seria longo, mas agora eu sabia o que fazer. E pela primeira vez em meses, a ansiedade que me consumia foi substituída por uma confiança renovada. Eu estava pronta para começar de novo. Era um dia que eu sabia que não seria fácil. O coração batendo forte, mas de uma forma diferente, como se estivesse me preparando para finalmente colocar um ponto final naquilo tudo. Quando Carlos chegou à casa de Humberto, ele parecia hesitante. Eu podia ver no olhar dele que ele sabia que não tinha mais para onde fugir. Não havia mais desculpas que ele pudesse inventar, nem promessas vazias que poderiam me convencer. Ele estava ali para assinar os papéis e encarar as consequências de suas escolhas. Era a última vez que ele entrava na minha vida, e eu sabia disso com uma clareza assustadora. Humberto, como sempre, foi direto ao ponto. Não perdeu tempo com palavras doces ou rodeios. Ele sabia que a dor já estava feita, e que não havia mais espaço para gentilezas. Sem hesitar, ele pediu os documentos e disse: "Assine os papéis, Carlos. O divórcio e a pensão alimentícia. Agora." A frieza na voz dele foi algo que eu jamais esquecerei. Humberto nunca teve medo de ser direto. E naquele momento, ele era como uma rocha. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, e a determinação dele parecia enfraquecer a resistência de Carlos. Eu, sentada ali, apenas observava, sem mostrar qualquer emoção. O que mais eu poderia sentir? Raiva? Alívio? Não. Eu estava distante, mais distante de tudo e todos. A decisão já estava tomada, e nada que Carlos fizesse agora poderia mudar. E isso, Carlos, visivelmente abalado, olhou para os papéis como se fosse impossível acreditar no que estava acontecendo. Sua mão tremia quando ele pegou a caneta. Ele sabia que estava perdendo tudo. Seu casamento, a confiança, a vida que ele conhecia. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que não tinha escolha. Ele assinará os papéis. E eu fiquei ali, sem palavras, sem reações. Eu não queria mais perder tempo com o que ele estava sentindo. A verdade é que ele já havia se perdido. Eu não sentia mais nada por ele, nem mesmo raiva. Eu sentia nada. Um vazio profundo que parecia se instalar dentro de mim. Eu observei enquanto ele entregava os papéis, tentando manter a calma. Mas, no fundo, eu estava finalmente em paz comigo mesma. Não havia mais o que discutir. A mentira que ele havia criado para nós dois havia acabado. E eu não ia mais permitir que ele invadisse meu espaço, meu coração ou a minha vida. Ele havia mostrado quem era, e eu já sabia exatamente o que eu precisava fazer. Eu olhei para ele pela última vez enquanto ele saía pela porta. Ele não olhou para trás. E, de certa forma, isso me deu uma sensação estranha de alívio. Mas não era alívio completo, e nem raiva. Era algo mais profundo, como se um ciclo estivesse sendo fechado, mas com um gosto amargo de que o fim não era exatamente o que eu esperava. Quando ele saiu, eu não me senti mais leve. Na verdade, senti um peso maior. Um vazio que eu não conseguia entender. Não era sobre Carlos, mas sobre tudo o que ele representava na minha vida. A vida que eu conhecia até ali estava terminada, e não havia mais como voltar atrás. A dor que eu sentia não era mais por ele. Era por mim mesma, por tudo. O que eu tinha perdido ao longo dos últimos meses. Por tudo o que eu tinha tentado segurar, mesmo quando sabia que já estava desmoronando. Mas ao olhar para Humberto, que estava ali ao meu lado, eu percebi que o que estava diante de mim não era o fim, mas um novo começo. Com a ajuda dele, eu comecei a planejar o que viria. Não ia ser fácil, mas eu sabia que agora tinha um alicerce. Ele me fez ver que, apesar de tudo o que passou, minha vida ainda estava nas minhas mãos. Eu poderia reconstruí-la. Não seria simples, não seria rápido, mas eu estava pronta para começar de novo. Aos poucos, os dias foram se arrastando, e com cada um deles, eu fui me afastando mais e mais do que eu chamava de meu passado. Com o apoio de meu pai, comecei a ver o futuro com mais clareza. Ele não apenas me ajudou financeiramente, mas me deu algo que eu não sabia que precisava: a confiança em mim mesma. A sensação de ser capaz de recomeçar.
Eu passei a trabalhar com mais afinco no meu restaurante, focando em crescer, em me reconstruir, em me redescobrir. A dor não desapareceu, claro, mas ela começou a ser substituída por um senso renovado, de propósito. O tempo passou, e à medida que eu me dedicava à minha recuperação, a ideia de que eu tinha algo novo para conquistar tornou-se mais forte. Cada pequeno passo que eu dava me trazia mais perto da mulher que eu sabia que eu ainda era, mesmo que não fosse a mesma mulher de antes. Quando comecei a viver minha nova realidade, eu soube que, apesar de tudo o que eu passei, a maior força estava em mim. Eu não precisava mais de Carlos. Não precisava mais das mentiras e da dor que ele trouxe. Eu tinha a mim mesma, e isso, no final, era o suficiente. Eu estava pronta para seguir em frente, para continuar minha jornada, sabendo que, por mais difícil que fosse, o caminho estava aberto. Eu tinha uma família que me apoiava, um restaurante que representava minha independência, e a certeza de que, com ou sem Carlos, minha vida seguiria. Os primeiros dias após a saída de Carlos foram como um turbilhão. Não sabia ao certo onde minha cabeça estava, o que era real e o que não era. Mas aos poucos, fui percebendo que precisava me recuperar. Não apenas da dor que ele me causou, mas da pessoa que eu estava me tornando durante aquele casamento. Eu precisava reencontrar a minha essência, algo que tinha me perdido pelo caminho. Então comecei a me concentrar no que mais me dava paz. O meu restaurante, o refúgio. O restaurante sempre foi meu porto seguro, meu refúgio de verdade, e agora ele se tornava o centro de minha reconstrução. Focar no trabalho me ajudava a tirar o peso da mente, a fazer algo por mim mesma, a me reerguer. Passava mais tempo no restaurante, organizando, planejando, tentando aprimorar o que já tinha feito até então. Cada detalhe, cada prato que saía da cozinha, era uma pequena vitória para mim. A dor da traição e do fim do casamento ainda estava presente, claro, mas ela já não me consumia como antes. Eu me sentia mais forte a cada dia. Aos poucos, o vazio foi se afastando, como uma nuvem pesada que finalmente se dissipava. O cheiro do café pela manhã, o som dos pratos sendo preparados na cozinha, as conversas com os clientes, tudo aquilo se tornou um lembrete do quanto eu ainda podia conquistar, do quanto ainda havia para viver. Mas havia outro peso em minha vida que eu não podia ignorar: a gravidez. Quando soube que estava grávida, a notícia me pegou de surpresa, e não da maneira que eu imaginei que fosse acontecer. A ideia de ser mãe, em meio a tudo o que eu estava passando, me aterrorizou. Como eu poderia criar um filho sozinha? Como eu conseguiria lidar com a responsabilidade de ser mãe enquanto ainda carregava tantas feridas emocionais? Mas com o tempo, algo dentro de mim começou a mudar. Eu comecei a ver a gravidez de uma maneira diferente. Era uma oportunidade. Uma chance de recomeçar, de construir algo novo, e de dar ao meu filho o amor e a estabilidade que eu sempre quis, mas que até então não conseguia dar. A aceitação começou a vir aos poucos. A cada exame, a cada momento em que sentia o bebê se mexer, algo novo se acendia dentro de mim. A dor do fim do casamento já não tinha tanto poder sobre mim. Eu comecei a ver a gravidez não apenas como um desafio, mas como uma possibilidade de renascimento. Eu poderia ser uma mãe forte, uma mulher independente e, acima de tudo, alguém capaz de dar ao meu filho um futuro que valesse a pena. A vida seguia. E por mais difícil que fosse, o que eu tinha pela frente agora era uma nova oportunidade. Aos poucos, também comecei a perceber que tinha ao meu redor pessoas incríveis que estavam ao meu lado. Minhas amigas, minha família, eles estavam ali, me apoiando, me incentivando a continuar, a seguir em frente. Todos eles sabiam o quanto eu havia sofrido, mas também sabiam o quanto eu era capaz de me reerguer. Eles me davam forças quando eu achava que não podia mais. Conversas longas com minhas amigas, encontros com minha irmã, risadas e até algumas lágrimas compartilhadas me fizeram perceber que, apesar da dor, eu não estava sozinha. Eu tinha uma rede de apoio que me sustentava, e isso foi um bálsamo para o meu coração. Eu estava cercada por pessoas que realmente se importavam comigo, e isso me dava a coragem que eu precisava para dar o próximo passo. Embora o futuro ainda fosse incerto, eu começava a me sentir mais empoderada a cada dia. A dor, embora ainda presente, já não dominava mais os meus pensamentos. Eu percebi que, para ser feliz, eu não precisava de Carlos, nem de ninguém mais. Eu era capaz de ser feliz por conta própria. Eu tinha o controle da minha vida, e isso era mais poderoso do que qualquer desculpa ou promessas vazias que Carlos pudesse tentar me oferecer. A mulher que havia me perdido no casamento estava finalmente voltando, mais forte, mais confiante e mais determinada a seguir seu próprio caminho. Comecei a fazer planos para o futuro, porque sabia que minha vida não podia parar ali. O restaurante, que sempre foi meu sonho, agora tinha um papel ainda mais importante. Eu queria fazer dele um sucesso ainda maior, um reflexo da mulher que estava me tornando. Me dediquei de corpo e alma ao refúgio. Sabia que precisava dele para me reconstruir, para garantir que minha vida fosse de verdade minha. E, enquanto planejava o futuro,
aguardava a chegada do meu bebê com um misto de ansiedade e esperança. Eu sabia que essa nova fase da minha vida não seria fácil, mas estava pronta para ela. Eu não estava mais vivendo para os outros. Eu estava vivendo para mim mesma e para o filho que estava chegando. A dor que eu sentia, a perda, tudo estava sendo transformado em algo novo. Algo que me daria forças para seguir em frente. Eu estava começando a viver minha nova realidade. E apesar da dor, eu sentia uma paz crescente. Não era sobre esquecer o passado, mas sobre construir algo mais sólido. Algo que fosse exclusivamente meu. Eu sabia que o caminho à frente ainda seria longo e difícil, mas eu tinha a certeza de que estava preparada para ele. Eu estava pronta para ser a mãe que meu filho merecia, a mulher que sempre fui, mas que havia me perdido ao longo dos anos. Eu estava pronta para recomeçar, e pela primeira vez em muito tempo, me senti em paz com isso. O dia do nascimento do meu filho foi, sem dúvida, o mais significativo de toda a minha vida. Quando o segurei pela primeira vez nos meus braços, algo dentro de mim se transformou. A dor do passado, o medo do futuro, tudo desapareceu naquele momento. O pequeno ser que agora estava em minhas mãos trouxe algo que eu nunca soubera que precisava. Um amor incondicional. A sensação de que eu agora tinha alguém para cuidar, para amar com toda a minha alma, me preencheu de uma maneira que eu não imaginava ser possível. Eu era mãe, e de alguma forma, isso me fazia sentir mais completa, como se finalmente a peça que faltava em minha vida tivesse sido colocada no lugar certo. Claro, a jornada até ali não tinha sido fácil. Eu passei por momentos de dor, sofrimento, solidão, e tudo o que parecia certo em minha vida foi destruído. Mas naquele instante, tudo o que eu havia enfrentado parecia valer a pena. O meu filho me deu forças, e eu sabia que, independentemente das dificuldades que ainda virão, eu tinha agora uma motivação maior, algo para me fazer levantar todos os dias com um sorriso. A vida me deu uma segunda chance, e eu estava determinada a aproveitar cada momento. Com o nascimento do bebê, o equilíbrio que eu tanto buscava em minha vida começou a se estabelecer. Eu aprendi a dividir meu tempo entre o restaurante e a maternidade. O refúgio começou a florescer de uma maneira que eu nunca imaginei, e eu pude sentir o impacto do meu trabalho, da minha dedicação e da minha nova perspectiva de vida. Os clientes voltaram com mais frequência, e a equipe estava mais motivada do que nunca. A confiança que eu tinha nas minhas habilidades como empresária cresceu, e eu comecei a perceber que não havia limites para o que eu poderia conquistar. A dor e a insegurança de antes estavam se transformando em confiança e ambição. Eu sabia que poderia fazer tudo, por mim e pelo meu filho. Refletir sobre essa jornada me fez perceber o quanto eu mudei. Eu não era mais aquela mulher que dependia de Carlos para sentir que tinha valor. Eu era alguém independente, forte, com sonhos e a determinação necessária para torná-los realidade. Eu nunca imaginei que fosse capaz de ser tão resiliente, de reconstruir minha vida do zero e sair mais forte do que antes. Cada dificuldade que enfrentei foi uma lição, uma oportunidade de aprender, de crescer. E agora, olhando para trás, percebo o quanto a minha força interior, a força que eu sempre tive e que fui aprendendo a reconhecer, foi a chave para superar tudo o que passei. Eu não precisava mais de ninguém para me sentir completa, porque eu já estava completa. Agora, como mãe e empresária, eu seguia com confiança. Eu sabia que o caminho à frente ainda teria seus desafios, mas já não sentia medo. Eu sabia que poderia lidar com tudo o que viesse. Cada dia que passava me fazia perceber o quão longe eu já havia chegado, e quanto mais eu me dedicava à minha vida profissional e pessoal, mais feliz eu me sentia. A maternidade me trouxe uma paz interna, que eu nunca imaginei que teria, e o refúgio se tornou não apenas um lugar de trabalho, mas uma extensão da minha própria história, da minha superação. Agora, olhando para o futuro, tudo parecia possível. Eu sabia que minha vida estava nas minhas mãos. O que eu faria com ela, as escolhas que tomaria, tudo seria para o meu bem e o do meu filho. A ideia de recomeçar, de criar uma nova história, de ser a dona da minha própria vida nunca foi tão clara. A felicidade não dependia de outras pessoas, e sim do que eu escolhia construir a partir de agora. Eu estava no controle, e isso me dava uma sensação de poder e liberdade que nunca experimentei antes. Hoje, ao olhar para o futuro, eu o vejo com otimismo. Não importa o que venha pela frente, eu sei que sou capaz de enfrentar qualquer desafio. Eu aprendi a ser forte, a acreditar em mim mesma e a confiar no meu potencial. Eu finalmente entendi que a vida é feita de recomeços, de escolhas e de coragem. Agora, mais do que nunca, sei que sou a dona da minha própria história. E ao olhar para o meu filho, vejo não só a realização de um sonho, mas também o simbolismo de um novo capítulo que está prestes a ser escrito. Eu estou pronta para o que vem.